Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para nossa segunda aula do curso de automação de negócios com Power Apps e Power Automate. À medida que a galera for chegando aqui, eu vou aceitando a galera na sala e vamos começar aqui o nossa aula de hoje. Deixa eu ajeitar aqui minha segunda tela. Agora sumiu a minha tela, ela vazou. Isso está altíssimo. Segura. Agora sim. Ô, tranquilo, tranquilo, Cauã. Vai lá, que eu vou preparando a segunda tela. Só manda uma mensagem ali a hora que você chegar, tá bom? Show de bola. Já tá de volta, Cauã? Show. Bora lá começar então. Bom, hoje a gente vai ver aqui a construção de uma aplicação para depois transportá-la para o Power Apps, dentro daquela nossa proposta de entender primeiro a regra de negócio, as regras de negócio do que a gente vai fazer para depois, sabendo o que fazer, usar o Power Apps. Então, a aula de hoje vai ser a aula de uma construção de uma aplicação. Eu vou fazer ela em Python, depois eu vou colocar ela na web. Primeiro a gente vai entender que aplicação é essa, para depois a gente fazer o Power Apps dela. Ela vai ser a base do nosso Power Apps nas próximas aulas. Então, vamos pegar o Colab aqui. Colab. Colab. Novo notebook. E eu vou colocar aqui o nome desse notebook, uma aplicação que ela vai ser um app, um aplicativo para cadastro de funcionários. Então, vamos entender o requisito de negócio que a gente tem. Nós fomos solicitados a construir uma aplicação com as seguintes características. Deixa eu copiar o texto aqui para ficar o texto para todo mundo. Bora lá. Dá para aumentar até mais um pouquinho aqui pela resolução que a gente tem. Beleza, qualquer coisa vocês aumentam o zoom da tela. Então, esse nosso primeiro projeto, ele é um sistema de cadastro de funcionários, né. Então o que que a gente vai fazer? Vamos lá, tem todo o contexto. Você foi contratado para desenvolver um sistema básico de gerenciamento de funcionários para uma pequena empresa. O sistema deve ser capaz de receber e armazenar informações sobre os funcionários e realizar operações básicas de manipulação desses dados. Quais são os requisitos? Primeiro, a gente vai usar a função input aqui em Python para receber ou para cadastrar, coletando dados do usuário, como
nome, cidade, estado, e-mail, idade, escolaridade, cargo e salário. Então essas são as informações que o nosso sistema deve coletar para cadastrar um novo funcionário. O usuário tem que entrar com essas informações, ele tem que entrar com o nome, tem que entrar com a cidade, o estado, cidade e estado em que reside, o e-mail, a idade, a escolaridade, o cargo e o salário desse funcionário que ele vai cadastrar. Quais funcionalidades esse sistema tem que ter? Então, além de cadastrar os funcionários, ele precisa ter as seguintes funcionalidades adicionais. Primeiro, adicionar um novo funcionário ao sistema, solicitando informações como nome, cargo, salário e etc., ou seja, todas as outras. Então, esse sistema tem que ter a opção de cadastrar um funcionário. Quando a gente pede o cadastro, ele vai lá e faz tudo isso. Além da funcionalidade de cadastro do funcionário, precisa ter a funcionalidade de listar todos os funcionários que já estão cadastrados. Então, a gente precisa ter algum sistema aqui de armazenamento do que a gente vai entrando, né? O que a gente vai cadastrando precisa ficar armazenado em algum lugar para que depois possa ser recuperado e atender esse requisito de listar todos os funcionários cadastrados. Além disso, é preciso também ter uma opção de atualizar as informações de um funcionário, que já existe, com base em um identificador único. Então, quando a gente for cadastrar os funcionários, eu posso ter até 2 funcionários com o mesmo nome, a mesma idade, o mesmo e-mail, a mesma cidade, mesmo salário, tudo bonitinho, mas alguma coisa entre eles tem que ser diferente. Então vai ser a nossa chave primária, o identificador único, que a gente aprendeu lá no projeto de banco de dados da aula passada, da nossa primeira aula. E depois ele precisa também exibir as informações desse funcionário que ele acabou de atualizar. Precisa também permitir a remoção de um funcionário do sistema. Então, além de atualizar um funcionário que já existe, vamos supor que um funcionário foi demitido ou pediu demissão, saiu da empresa por algum motivo. A gente precisa ter essa função de permitir a remoção do funcionário desse nosso sistema, um sisteminha de RH. Ou seja, esse sistema é um sistema típico que dá para a gente fazer de várias formas possíveis, né, em várias plataformas. Hoje a gente vai fazer aqui em Python, vai fazer em web, vai entender como ele funciona, vai validar, para na próxima aula aplicar o Power Apps e fazer a mesma coisa. É um caso típico que dá para resolver sem código com o Power Apps na próxima aula. Mas para isso, primeiro vamos criá-los com código. Fica o bônus aqui do curso. Observações finais. Certifique-se de implementar um sistema de identificação único para cada funcionário. Valide as entradas do usuário para garantir que as operações sejam realizadas corretamente e sem erro. Então, bora lá, né? Vamos fazer isso aqui em Python, em Python. Bom, a primeira coisa que o programa precisa ter é um menu. É um menu para mostrar, diante de alguma interação com o usuário, o que, que ele pode fazer, o que, que ele deseja fazer para o sistema, para o script executar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma série de prints aqui para emular o menu. Vou fazer print, entre aspas, e eu vou pôr assim a seguinte frase: escolha a opção desejada. E que opção desejada é essa do menu? Todas essas que ele precisa ter, as opções obrigatórias. Então eu vou colocar o acesso a essas opções, por exemplo, por um número, né? Digite 1 para tal coisa, 2 para outra coisa, e assim sucessivamente. Um menu clássico, por exemplo, é aqueles totens, né, de restaurante também que geralmente fazem isso. Print, e aqui eu vou colocar a primeira opção, eu vou colocar a opção mais básica, que é cadastrar um funcionário, porque se não tiver um funcionário cadastrado, eu não consigo exibir, eu não consigo atualizar e eu não consigo remover. Primeiro, mais básico, é o cadastro. Um, ou vou falar assim, né? Digite, para ser mais específico, para cadastrar um funcionário. Só que, além de cadastrar um funcionário,
o sistema também precisa permitir que ele faça a consulta. Então vamos falar que isso é a funcionalidade 2. Então nosso item 2 do menu. Digite 2 para consultar um funcionário. Depois, digite 3 para a próxima funcionalidade, que é o atualizar. Digite, digite, não digite, digite 3 para atualizar funcionário. Então, de repente, o funcionário mudou de e-mail, mudou de cargo, mudou de salário. Então, é importante que eu tenha essa opção para manter a base atualizada. E a última funcionalidade que está faltando aqui é a funcionalidade da remoção. Print. Vamos fazer o número 4, que é o próximo, né? Digite 4 para remover um funcionário. Então, aqui nós temos as 4 opções. Se eu rodar o play aqui, o que que ele vai fazer? Ele só vai mostrar, porque até agora eu só fiz o quê? Só fiz um print de tudo isso. Então, agora eu vou usar uma variável ou uma função para criar uma variável que eu vou receber do usuário essa função, que é a função input. E a variável eu vou chamar de menu. Menu recebe, se recebe do usuário, vai ser um input. Tudo que vem via input vai ser uma string, então aqui vai ser uma string. Menu input. E aí eu vou colocar aqui o texto. Informe o número da opção que deseja, por exemplo. Informe número da opção desejada. Eu com 2 pontos, um espacinho para ficar uma questão de estilo. E aqui, quando eu rodo o código, ele mostra os prints das opções de menu e deixa claro para o usuário ali o que ele precisa fazer, né? 1 vai entrar no modo de cadastro. Se ele digitar 2, o programa tem que entrar no modo de consulta. 3, modo de atualização. 4, modo para remover. Então, eu vou digitar 4, por exemplo, e não vai acontecer nada. Por quê? Porque, por enquanto, eu não construí a lógica do programa. Eu só estou construindo o menu aqui e tem uma variável que recebe o menu. Importante, esse valor que ele vai digitar, mesmo sendo um número, ele vai estar como string, porque tudo da função input em Python vai ser string. Então, quando eu for usar esses valores, eu preciso considerar que ele é uma string, eles são string. E aí eu vou criar aqui um sistema para armazenar os dados na sessão enquanto o Colab estiver ligado. Então, esse armazenamento, por enquanto, não vai ter banco de dados, mas enquanto o Colab estiver aberto, isso que eu vou fazer vai permitir que os dados fiquem ali numa memória. Então, eu vou usar um recurso chamado locals e outro chamado globals. Então, eu vou fazer um if, daí eu vou colocar o nome de uma lista, que eu vou chamar de funcionários. Ou seja, se a variável funcionários já existe em algum lugar, em que lugar? Em locals, que é esse notebook aberto. Faça alguma coisa. O que que é faça alguma coisa? Passe para o próximo passo. Então, com isso, com esse código aqui, eu estou garantindo que eu não vou criar outra lista de funcionários se já existe, se na sessão a lista já foi criada. Senão, cada vez que eu rodo o código, ele vai criar novamente a lista de funcionários e vai apagar tudo que já existia antes. Então, eu estou fazendo aqui um cuidado, eu estou verificando se o play está sendo apertado pela primeira vez ou não dentro de uma sessão ativa do Colab para não começar tudo de novo.
Então, se já existe, né, se funcionários já existem em locals, eu vou fazer um pass, pule essa parte. Else, ou seja, se não existe, ele vai fazer outra coisa. E o que que é outra coisa? Criar a lista, né, ou criar a lista das listas de funcionários. Por que lista das listas? Porque funcionários vai ser uma lista que vai ter outras listas dentro. Uma lista de IDs, uma lista de nomes, uma lista de cidades, de idades, de estados, de e-mail, de cargo e de salário, por exemplo. Então, eu vou chamar funcionários recebe uma lista vazia ou não, uma lista com outras listas vazias. Então vai ter uma lista para, ID, outra para e-mail, outra para nome, assim sucessivamente. Então nós vamos precisar de uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. Então uma lista, fazia vírgula, segunda, vírgula, terceira, vírgula, quarta, até a nona. Quinta, opa, falta a vírgula aqui, vírgula. Estou na quinta, sexta, vírgula, sétima, oitava e nona. Então, eu estou criando as listas vazias para depois preenchê-las com os dados que vão ser informados pelo usuário. Beleza. Até aqui estamos seguindo. Vou tirar essa parte de baixo aqui, né, para a gente não ficar atrapalhando ali. Depois que ele cria as listas vazias, eu vou fazer um outro if. Por que que eu vou fazer um outro if? Nesse PES aqui não tem esses 2 pontos. Eu vou fazer um outro if, que é o if do menu. Então, se o cara digitou lá no menu 1, ele vai fazer uma coisa, que é cadastro. Se ele digitou 2, ele vai procurar outra coisa. Eu vou construir a lógica de cada uma das coisas que a gente precisa construir, a partir do momento que o usuário disser o que ele quer fazer, 1, 2, 3 ou 4. Bora lá. If menu. Por que menu? Porque em menu que está guardado o número que o usuário digitou. Por igual, igual em Python são 2 iguais, porque um igual só é atribuição, é recebe. A entre aspas, 1, faça alguma coisa, entre aspas, porque o número está como string, né. Então se o menu tem guardado 1, quer dizer que o usuário escolheu a opção 1, que é a opção de cadastro. Então faça alguma coisa, que é 2 pontos, e agora eu construo a lógica de cadastro. Primeiro de tudo, eu vou fazer um gerador automático de IDs. Então, ID não é uma variável que a gente vai precisar ficar cadastrando cada vez que o usuário for cadastrar um funcionário, porque ele vai fazer automaticamente. Fazendo automaticamente, eu vou garantir que o usuário não vai digitar um número que já existe, porque não pode ter repetido. Então, o ID vai ser automático. Eu vou construir essa lógica, então. ID 1 recebe um input. E aí, na verdade, ele vai digitar o input, só que eu vou garantir assim que ele não vai sobrescrever. Então vamos lá, informe o ID do funcionário. I ID do funcionário. E aí o sistema vai verificar se esse funcionário já existe. Então como que eu faço aqui? Outro if. If dentro de if. If ID1, que é esse ID que ele vai colocar, not in,
ou seja, não está em funcionários na posição do ID, que é a posição 0, primeira lista, pode seguir o jogo. O que é seguir o jogo? Appende esse ID, coloque esse ID lá dentro que ele acabou de digitar. Então, independente de qual seja o ID que o usuário vai digitar, o programa sempre vai buscar se esse ID já existe, e se esse ID já existe, ele vai dizer que o ID já foi cadastrado. E aí o funcionário vai ter que digitar outro ID, porque não vai poder fazer o append daquele ID. Então, estou garantindo aqui que o ID só vai ser cadastrado para o funcionário se ele não existir na lista de funcionários. Cauã, a qualquer momento, se tiver dúvida, pode ir parando, tá? Então, o que eu vou fazer? Em funcionários, na posição 0, que é a posição do ID, appende esse ID. Appende essa variável, que a gente chamou de ID1. Além do ID, eu quero que ele peça para o funcionário as outras coisas: nome, cidade, estado, e-mail, idade, escolaridade, cargo e salário. Como esses eu ainda não pedi, eu não tenho eles guardados para apendar. Então, eu vou apendar com input. Então, eu vou fazer funcionários, posição 1, ponto append. A posição 1 já não é mais o ID, e a posição 1 é a posição do nome. Então, eu vou apendar via input. Input, aí eu vou colocar, informe o nome do funcionário. Informe o nome do funcionário. Pronto, agora ele vai cadastrar o nome. E eu continuo pedindo, além do nome, eu vou precisar o quê? A cidade desse funcionário. Só que vai estar em funcionários, posição 2, índice 2. Então, funcionários, posição 2. E nessa posição 2, que é a terceira lista vazia, porque a primeira é 0, a segunda é 1, a terceira é 2. Python começa a contar a partir de 0. Ponto append, para inserir. Vai ser do usuário, então vai ser via input. E aí a gente coloca entre parênteses o tipo não, o texto que a gente vai ter aqui para aprender. Então, informe é cidade, né? A cidade do funcionário. Depois da cidade vai ser o estado, né? Ou a UF. Funcionários, posição de índice 3, ponto append. Aí eu vou pôr input. E aí eu vou pôr o texto. Informe a UF, de unidade da federação, né? Do funcionário, é o estado. O F para a gente colocar em 2 letras, né? Para quem for cadastrar saber que é assim que vai ser feito. Funcionário. Depois da UF, a gente vai para a posição 4, que é o e-mail. Então, funcionários da lista 4, ponto append, input, e aí o textinho, que no caso vai ser o e-mail. Informe o e-mail, endereço de e-mail, não é correto? Não, vamos pôr e-mail, do funcionário. Depois do e-mail, a gente vai para a posição 5, onde a gente vai colocar a idade. O certo era ser data de nascimento para a gente construir um sistema que atualizasse automaticamente. Mas, como a gente está construindo um sistema simples, que vai ter a opção de atualizar,
a gente pode atualizar manualmente lá depois, mas não é a melhor prática, né? Quando a gente tem idade, o melhor no banco de dados, mais indicado é construir a data de nascimento, que daí a gente vai cruzar sempre aquela data de nascimento, quando ele acionar e listar, ele vai consultar a data atual para poder saber quantos anos tem o funcionário. Mas aqui não tem problema, a gente põe a idade como entrada e atualiza depois, só para a gente entender. Pode ser uma melhoria do nosso sistema. Quando a gente está construindo um aplicativo, quando a gente está construindo um sistema, dificilmente ele vai ficar perfeito na primeira, né? Por melhor que seja o programador, as regras de negócio mudam, o nosso entendimento sobre as regras de negócio muda, então isso é normal, tá? Então vamos para o próximo aqui. Idade, né? Funcionários da posição 5, índice 5, ponto append, input, e aí a gente coloca informe a idade do funcionário. Cauã, por enquanto, está entendendo? Tranquilo, suave? Qualquer dúvida, pergunte, tá? Tranquilo, professor. Show. Hoje, inclusive, a gente vai ver uma coisa aqui por coincidência que você tinha perguntado na aula de ontem. Você lembra o que você perguntou na aula de ontem? Eu perguntado se a gente ia aprender aquele conteúdo da aula de ontem no Python. Vamos, eu vou colocar esse sistema na web daquele jeitinho. Acho que tinha sido isso que você tinha me perguntado ontem, né? Como que a gente coloca na web aquele conteúdo que a gente estava, né? Fazendo aplicativo, não foi isso? Então, hoje você já vai ver como faz isso aqui, em primeira mão. Funcionários 6, que é o nosso próximo, ponto append, via input, e a gente vai colocar aqui o próximo item, acho que é escolaridade, deixa eu ver na lista, escolaridade. Escolaridade do funcionário. Então, vamos lá. Informe a escolaridade de quem? Do funcionário. Eu não compartilhei isso com vocês, né? Deixa eu compartilhar, colocar aqui. Aí você pode ir acompanhando também, tá? Tá aqui. O próximo, tá faltando cargo e salário só, né? Então, funcionário 7, funcionário 8. Funcionários da posição 7, ponto append, input, e aí a gente coloca aqui, informe o cargo do funcionário. E por último, vai ser o salário. Funcionários da posição 8, que é a nona lista, ponto append, input, informe o salário do funcionário. Legal. O que a gente já tem, então, aqui no nosso programa? Se funcionários existe, ele pula e vai usar a lista que já existe. Se não, ele cria a lista das listas funcionários. Então, só vai criar se ela não existir. E depois, se o usuário digitou 1, que é a opção de cadastro, ele vai coletar e verificar o ID se já existe. Se não existe, ele vai cadastrar o ID, vai cadastrar o nome, a cidade, a unidade federativa, o e-mail, a idade, a escolaridade, o cargo e o salário. Isso tudo é o if. Caso contrário, é o nosso else.
Caso contrário, o funcionário já existe, o ID já existe. Então, o que que o programa vai fazer? Vai dar um aviso. Print, e aí esse ID já foi cadastrado. Esse ID já foi cadastrado. Avisando. Essa cadeira que eu tô hoje é ruim, ruim, ruim. Beleza. O que mais que nós precisamos agora? Agora a gente precisa de um ELIF, né? Porque não tem só a opção 1. Se eu tivesse opção 1 e opção 2 no menu, o if e o else resolveriam. Só que eu tenho a opção 1, que é if. Se não for 1, pode ser 2, então elif. Se não for 2, pode ser 3, outro elif. Se não for 3, pode ser 4, outro elif. Ou então um else lá no final, né? Então, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Elif, o quê? Menu igual, aspas, 2. Ele vai criar agora o código, a gente vai criar o código para a opção 2, que é consultar um funcionário. Então, a gente vai fazer essa consulta. Como que a gente consulta? Pelo ID. A gente vai consultar o funcionário pelo ID. Então, bora consultar. Vou chamar de ID2, porque o ID1 é o que que a gente deseja. Professor, Oi. não, voltou. É que tava sem som para mim. Ah, tava sem som? O microfone aqui tá meio longe, e eu tô com a cadeira longe, ele parou. Se parar de funcionar, você me avisa, tá, Cauã? Senão depois o pessoal não escuta lá. Por favor, vou pedir essa gentileza. Então, input. E aí vamos lá colocar, né? Informe o ID do funcionário que deseja consultar, porque eu estou num bloco de consulta. Informe o ID, né? O ID do funcionário que deseja consultar. A gente está no menu de consulta. Ele cai nisso aqui se o elif for 2. Aí informou esse ID, eu vou precisar verificar se esse ID já existe, se esse cara está cadastrado ou não. Porque o usuário ele pode digitar um ID de um funcionário que existe ou que não existe. Então, eu vou fazer uma verificação. If esse ID, que eu estou chamando de ID2, em funcionários na posição de ID, e funcionários ID é 0, faça alguma coisa. O que que é alguma coisa? Exiba as informações do funcionário. Vou copiar esse blocão inteiro aqui para não ter que digitar tudo isso aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou consultar id 2.index. E o que que é isso? Eu vou procurar o índice desse funcionário. Mas onde que eu vou procurar? Em funcionários da posição 0. Então, vamos chamar isso aqui de I2, índice 2. Índice 2 recebe, eu estou usando o índice 2 aqui como referência. Então, esse é um índice temporário, porque o que que eu vou fazer? O usuário digitou um número, se esse número existe, eu vou criar uma variável para armazenar o índice desse número.
Então vai ser funcionários da posição 0, que é ID, ponto index. E quem que eu vou procurar no ponto index? O ID2, que é esse ID que o cara acabou de digitar. Pronto. Então, o que está acontecendo aqui, ó, nesse bloco de código? Se o menu recebeu o número 2, é o menu de consulta. Então, ele vai pedir para o usuário digitar um ID. Se esse ID existe em funcionários 0, que é a lista de IDs, capture o índice desse ID que ele digitou e guarde em I2. E exiba as informações desse funcionário, que dá um print. Nome vai estar em funcionários 1, que é a lista 1, e 2, que é esse índice que ele colocou, e esse 2 entra em todos, da lista 2, 3, 4, até a lista 8, que é o que ele vai trazer de resposta. Um para nome, cidade, salário, estado, e por aí vai. Caso contrário, esse funcionário não está cadastrado. Então, é um else. Se else está no nível do if. Aqui. Print, funcionário não cadastrado. Pode ser que ele digite um ID de um funcionário que não está cadastrado. Beleza, isso foi o Elif do menu 2. Agora a gente vai ao Elif do menu 3. O menu 3 é um menu de quê? O que, que o menu 3 faz? Acho que é o atualiza, né? O menu 3 atualiza. Bora lá. Elif, menu igual a 3, a gente vai fazer alguma coisa. Só que esse 3 é entre aspas porque está como string. Menu igual a 3, faça alguma coisa. E esse alguma coisa vai ser o quê? Pegar o ID para atualizar. Então, primeiro eu preciso consultar um funcionário sempre pelo ID. Isso que é o padrão aqui, né? Então, eu vou criar o ID4, ou ID3, né? ID4 não, ID3. ID3, que é o do menu 3, recebe um input do usuário. Input. E aí eu ponho aqui, informe o ID do funcionário que deseja atualizar, porque o menu 3 é a atualização. Informe o menu ID, né? O ID do funcionário que deseja atualizar. Beleza. E aí a gente põe toda a lógica, né? De novo, o que que é a lógica? Verifica se esse ID existe em funcionário 0. Se existir, a gente captura o índice. Vou chamar de índice 3. E 3 recebe. Então, primeiro é o if, né? Primeiro tem que colocar o if. If ID3 existir em funcionários da posição 0, faça alguma coisa. Ou seja, se esse ID que ele acabou de informar existe na lista de IDs, faça alguma coisa. Primeira coisa é capturar o índice. E 3 recebe funcionários da posição 0, ponto index, esse ID. Esse ID3. Captura o índice e guarda na função correspondente. E aí eu vou começar a atualizar o que eu quero atualizar. Então eu vou passar todos os comandos. Eu preciso atualizar tudo de novo. Então, nome, a cidade, todos são possíveis itens. Então, eu vou copiar e colar aqui. C, vou ver. E aí eu atualizo todo mundo. Nome,
informe o nome do usuário, daí na lista funcionários 1, que é nome, na posição I3, coloque o nome, que é esse nome que ele está colocando. Pois a mesma coisa para a cidade. Então, nome é um novo nome. Recebe um nome que o usuário vai digitar, é o nome de atualização. Aí pega esse nome e coloque na posição do nome anterior, daquele I3. O quê? Esse nome. Aí faça a mesma coisa com a cidade, faça a mesma coisa com o estado, faça a mesma coisa com o e-mail, com a idade. É aqui que a gente vai atualizar a idade, por exemplo, né? Quando passar um ano, a escolaridade, o cargo e o salário. Mas pode ser que o usuário não exista, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Nesse caso, else funcionário não cadastrado. Cada um dos menus que eu vou pedir o índice do usuário, pode ser que ele não exista, que ele esteja cadastrado. O print funcionário não cadastrado. Não cadastrado. Professor, tá sem áudio. Ainda tá sem áudio. O microfone tá desligado agora. A testa. Não, continua sem áudio para mim. Alô, 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 alô? Prontinho, professor. Tá zoado meu áudio aqui. Obrigado, obrigado, Cauã. Então agora eu vou remover tudo que eu tenho para remover, porque a opção 4 é remover. Então o que que eu vou fazer? Primeiro, vou receber o ID, o ID4. ID4 recebe do usuário, então via input, e aí eu coloco o texto. Informe o ID do funcionário que deseja remover. Pronto. E aí a gente faz toda aquela captura, né? Se o ID4 tiver na lista de IDs, faça o quê? Receba o índice e com esse índice exclua funcionários da lista 0, que é índice, 1, que é nome, e assim sucessivamente. O POP é exclusão. Caso contrário, funcionário não cadastrado.
E com isso, acho que nós temos a nossa versão inicial do sistema, rodando aqui no console. Esse sistema roda no console. Então, bora lá verificar se esse sistema está rodando. Então, tá aqui, ele vai pedir alguma coisa para o usuário. Aqui. Olha lá. Vamos fazer um por um. Eu vou cadastrar 2 funcionários, tá? Eu vou tentar primeiro listar, né? Não tem funcionário cadastrado nenhum. Então, consultar um funcionário. 2. São 2. Ele já quebrou. Por quê? Porque não tem a lista dos funcionários. Vamos ver se ele está cadastrando. Cadastrando. 1. Opa. Olha a linha que ele está dando. Em locals. Por que locals não está? Ah, locals tem que abrir e fechar o parâmetro. É isso aqui que está reclamando. Vamos digitar a função 2. Ó, desejado, a opção 2 é a opção de quê? Consultar. Então, põe o ID do funcionário que eu quero consultar. Eu quero consultar o funcionário de ID 1. 1, ele já deu a resposta. Funcionário não cadastrado. Tá vendo? Então, vamos lá. Vou cadastrar 2 funcionários. A opção de cadastro é a 1. Então, digite 1 para cadastrar um funcionário. Não é funcionário, né? Está escrito errado ali. Tem o toque. Digite 1 para cadastrar um funcionário. Agora sim. 1. Beleza, agora digite o ID do funcionário. Eu vou digitar o ID 1, não existe, não tem nenhum ID ainda. 1, Enter. Nome do funcionário: Douglas. Cidade do funcionário: Bragança Paulista. UFSP. E-mail: doug@gmail.com. Enter. Idade: 49. Enter. Escolaridade: superior. Cargo: estagiário. Salário: 1.500. Pronto, cadastrei. Então vamos consultar agora esse cara cadastrado, se ele existe, né? Vou usar a opção 2. 2, Enter. Informe o ID. O ID do Douglas é 1. Então, vou pôr 1. E aí, o que que ele faz? Ele mostra os dados de Douglas. Douglas, Bragança, esse e-mail, 49, superior, estagiário. Agora, vamos supor que eu quero atualizar. Douglas passou para analista, não é mais estagiário. Então, atualizar é a função 3. 3, Enter. Qual que é o ID do funcionário Douglas? Douglas tem o ID 1. Qual que é o nome? Douglas. Cidade: Bragança. Bragança Paulista. Estado: SP. E-mail: doug@gmail.com. Idade: 49. Cargo: escolaridade primeiro, né? Superior. Cargo: analista. Salário: 2.000. Foi promovido. Agora eu vou listar. Opção 2, consultar. Índice do funcionário: 1. Trouxe tudo ali do Douglas. E agora, por último, eu vou colocar mais um para remover o Douglas. Então, 1, ID do funcionário que eu vou cadastrar. Escolhi a opção 1. Olha o que vai acontecer se eu pôr 1 aqui, ó. 1 de novo. Ele diz que esse ID
já foi cadastrado. Então, não posso cadastrar um. Então, opção 1, cadastrar. ID do funcionário, 2. Nome do funcionário, Ana. Cidade do funcionário, Atibaia. O F do funcionário é SP. E-mail, ana@gmail.com. Idade, 24. Escolaridade superior. Cargo, coordenador. Salário, 10.000. Ana é minha chefe. Pronto. Agora eu tenho 2 funcionários. E eu vou excluir o Douglas, então. Excluir a opção 4. 4, ID, 1. E aí ele tirou o Douglas. E eu colocar agora, olha só, opção desejada, consulta, 2, ID, 1, vai dizer que não existe mais funcionário não cadastrado. Se eu puser o ID 2, ele vai pegar da Dana, da Ana. Opção 2, consulta, ID 2, que é o ID da Ana. Tá ali os dados da Ana. Agora o banco só tem Ana. O Douglas já foi excluído. Então, com isso, a gente tem os requisitos mínimos aqui do sistema. Ah, o seu deu erro também, calma, ó, vem na linha 7. Não sei se você pôs agora essa mensagem. Se você pôs, é só colocar aqui na linha 7, abrir e fechar parênteses na frente do locals e antes dos 2 pontos, nesse trecho aqui. Eu tinha esquecido desse detalhe aqui, ó, porque o locals é uma função. Tem que abrir e fechar parênteses, mesmo ela não tendo argumentos aqui nesse caso. Aí rodou o seu, deu certo? Certo, professor. Show de bola. Então a gente tem a máscara de um sisteminha, né? Agora o nosso próximo passo é usar um framework para colocar esse sisteminha na web. A gente vai colocar ele na web bonitinho. Ele tem um problema ainda, né? Ele falta um banco de dados. Então eu vou colocar banco de dados nele, porque quando eu encerro o Colab, ele fica restrito aqui, né? Então o que que eu vou fazer? A gente vai colocar o banco de dados e vai colocar ele na web para ficar com armazenamento persistente. Mas, como vai ser um bloco grande, acho ideal a gente fazer a nossa pausa para um cafezinho. Pode ser? São 14h35. A gente volta às 2:50. Ou 2:55. Vou voltar 2:55. Faz 20 minutos igual na aula de café. Voltamos então às 14h55. Até já.
Voltando. Beleza aí, Cauã? Beleza, professor. Então vamos criar agora uma segunda versão desse aplicativo. Chama de cadastro de funcionários com banco de dados. Agora a gente vai juntar o que a gente aprendeu na aula passada, com SQLite, que é um banco de dados, e com isso, para resolver uma limitação. Qual é a limitação que esse sistema hoje tem, que esse aplicativo tem? Enquanto eu tiver com o Colab aberto, eu posso cadastrar vários funcionários. A partir do momento que eu fechar minha máquina virtual, desconectar e excluir esse ambiente, eu perdi tudo que eu tenho. Então vamos pensar, do ponto de vista prático como aplicativo, é horrível isso, né? Não tem sentido. Então, a nossa lógica toda está construída, o app roda, só que falta para a gente o armazenamento persistente, ou seja, o banco de dados por trás da aplicação. Se eu não tiver um banco de dados aqui, pois não funciona. Então é isso que a gente vai resolver agora. Junto com o banco de dados, eu vou instalar aqui no ambiente uma biblioteca chamada Gradle. Então, a gente vai usar o SQLite 3, que é uma biblioteca que já vem instalada na nossa máquina virtual Python. Mas o Gradle, que é uma interface web, não vem. Então, vou instalar o Gradle aqui. Vamos instalar o Gradle. E a gente faz assim: pip install Gradle. Esse menos que aqui é só para não exibir um monte de coisa. É o quiet do Linux. E aí eu vou criar uma lógica que, se a gente fosse usar o Colab, o banco de dados ficaria guardado no nosso Google Drive. Então, eu vou fazer um código agora que o Colab vai buscar no Google Drive toda hora um banco de dados cadastrado. Então, para isso, a gente vai criar uma conexão com o nosso banco. Então, agora a gente vai importar as bibliotecas que a gente precisa. O próprio Gradle, que eu acabei de instalar, como GR, o SQLite 3, que vai ser o banco de dados, e do próprio Google Colab eu vou importar o Drive, porque ele vai fazer a conexão do nosso Colab com o Google Drive. Então, o nosso banco de dados vai ficar guardado no Google Drive, como um arquivo .db. Com isso, toda vez que eu chamar o código, ele vai buscar lá, desde que a conta que eu esteja usando no Colab seja a mesma conta que eu vou usar lá. Então, agora, Cauã, eu vou passar esse código para você, mas você faz uma cópia no seu, porque se você rodar o meu, vai tentar bater lá no meu banco de dados, no meu Google Drive, e você não vai ter autorização para entrar. Então, esse link que eu estou passando aqui é um link que vai gerar para você um arquivo. Aí você faz uma cópia no seu Drive e roda o seu e deixa o meu aberto para ir copiando os códigos e colando só, tá bom? Daquele jeito lá que a gente já tinha aprendido. Ô, professor, mas se eu quiser ir tentando fazer aqui com arquivo próprio, eu posso? Claro, certeza. Eu só estou deixando aqui como um gabarito só, tá? Mas pode fazer. É que eu esqueci que nesse curso tem a galera de TI, que nem você, né? Que já manja dos Paranauê. Mas como tem bastante gente que não é do curso de TI, eu vou dando uns passos assim bem anteriores a algumas coisas para trazer a galera que não é necessariamente TI. Então, quem vai assistir na gravação pode seguir o que eu estou falando aqui, mas quem já tem o conhecimento pode avançar.
E agora o que eu vou fazer? Eu vou montar o drive aqui e vou criar um caminho para a gente criar a conexão. Então, vou criar a conexão usando o SQLite. Essa conexão vai buscar no Google Drive uma variável que eu vou trazer para cá como caminho do banco. Então, olha só, quando eu dou esse comando drive.mount, ele vai colocar aqui nesse cantinho as minhas pastas do Google Drive. E aí ele vai procurar lá no meu Google Drive esse banco. Se ele não existir, ele vai criar. E como que ele vai criar? Como a gente já aprendeu a criar banco de dados. Aqui eu vou criar o esquema da nossa tabela. Então, cursor.execute, se ele não achar o banco de dados, ele cria. Com cursor.execute, create table, se não existir, se já existir, não vai criar funcionários. A coluna ID, que vai ser chave primária do tipo inteiro e autoincremento, então a gente não vai precisar digitar. Aqui sim ele vai digitar sozinho um novo ID quando eu entrar com o nome. Nome, que vai ser do tipo texto, não pode ser nulo. Cidade do tipo texto não pode ser nulo. Estado do tipo texto não pode ser nulo. Idade vai ser do tipo inteiro, não pode ser nulo. Escolaridade do tipo texto não pode ser nulo. Cargo do tipo texto não pode ser nulo. E salário vai ser real e não pode ser nulo. Aqui cabe uma discussão, né? Por que eu não uso float e uso real? Porque o real é mais preciso do que o float. E aí eu vou comentar. Agora, olha só, eu vou criar uma def para injetar os valores no banco de dados, na função. Então, meu programa vai chamar uma função para fazer a inserção dos valores no banco de dados. Vai ser uma def chamada cadastrar. Ela precisa do parâmetro nome, cidade, estado, idade, escolaridade, cargo e salário. E ela tem um try except. Se o usuário digitar alguma coisa errada, ela vai gritar. Aqui é o insert into, os valores que ela vai receber. Funcionário cadastrado com sucesso se der certo. Erro ao cadastrar, deve ter que verificar os dados. Então, já tem um tratamento de erro nessa função. Agora, uma função para listar. Vou ter 4 funções, né? Uma para cada um dos itens do menu. Listar funcionários. Listar com SQL é select. Select ID, nome, cargo, salário, from funcionários. Está pegando todo mundo, está trazendo todo mundo e exibindo as idades aqui, as informações aqui. Notem que agora o linguajar mudou, né? Por quê? Porque eu tenho um banco de dados por trás. Usar as defs vai nos permitir trazer valores melhores, consultas melhores. Agora, uma função para buscar, para listar os funcionários. Então, o que ele vai fazer? Buscar funcionário, a gente entra com o ID, ele busca esse ID, indexa e traz tudo referente a isso do nosso banco de dados. Depois, uma função para atualizar, a gente vai usar o update no banco de dados. Então, está no 4º semestre, né? Vocês já tiveram um banco de dados, né? Para vocês, já dá para fazer uma associação aqui. E depois uma função para remover. Tudo isso aqui ainda está no ambiente Python. Então, tudo que eu tinha feito no outro, eu fiz aqui no ambiente Python, e agora usando, ao invés de listas, eu estou usando o SQL, banco de dados. Agora vem o Plus, que é criar a página da web para isso. E para isso vem o Gradle. Olha que bacana que é isso aqui. Agora vem a página que você viu ontem que a gente estava usando. Então, with gr, que é Gradle, blocks, que são os blocos, como app, então estou dando o nome desses blocos que eu vou construir de app.
Lá embaixo, então, vai ser o app.launch. Depois que eu definir quais são os blocos e o que eles vão fazer, ele vai iniciar esse app. Aí o que que eu tenho? Com o Gradle.tab, ou seja, abas, eu vou criar várias abas ou páginas. Um tab é uma página ou uma aba. Então ele vai ter uma página cadastrar, que vai ter as linhas. tr.row são as linhas. As linhas são os inputs, onde vai digitar cada coisa. Vai ter uma linha que vai receber nome, vai ser do tipo texto, e o label que vai ficar aparecendo lá é nome, é etiqueta. Uma linha cidade, que vai ser do tipo texto, caixa de texto, recebe cidade. E assim vai. Salário vai ser do tipo número, idade vai ser do tipo número, e as outras vão ser do tipo texto. Vai ter um botão, que a gente vai apertar, que vai ser cadastrar, e vai ter o resultado, que é onde vai aparecer alguma coisa ali. E vai ter um botão de clique que vai ativar a função cadastrar, na aba cadastrar. E aí aquela função que a gente definiu ali, ela vai ser chamada numa interface com o botão a ação clique. Ao clicar, ele vai chamar isso aqui. E recolher tudo que está lá nas linhas, que são os inputs. Aí a outra aba vai ter listar, ela vai ter uma caixa de texto para funcionários, um botão para a gente apertar e listar, e um botão para a gente clicar e chamar essa listagem. A aba de busca por ID, onde a gente insere o ID, tem o botão buscar, vai ter o resultado e tudo isso vai ser acionado pelo clique desse botão buscar. E depois a aba atualizar, onde eu vou ter os campos para atualizar, e quando eu clico ele atualiza. E depois a aba remover, vai ter o ID, botão remover, o resultado, e vai ser acionado ao clicar. Função remover, será que eu criei função remover? Faltou a função remover aqui. Tá reclamando aqui, ó. Eu acho que tá sem função remover. Cadastrar, listar, buscar, listar, listar. Uma delas é remover. Deixa eu ver. Porque eu coloquei só atualizar aqui duas vezes, né? Update. Tá errado isso aqui, provavelmente. Vou ver. É isso aqui que tá errado. Esse segundo atualizar, eu copiei errado. É isso aqui. Tem duas atualizar, mas remover. Aí sim, vou ter uma para delete. Aí ele parou de reclamar do remover. Então, agora a gente vai fazer a mágica acontecer, né? Eu vou importar as bibliotecas, já que eu já instalei o Gradle. Ele vai importar o SQLite, o Gradle e o Drive. E agora, por enquanto, o Drive não está aparecendo aqui. Agora eu vou e rodo esse bloco. Aí ele pede autorização. É aqui que a conta que eu vou usar aqui precisa ser a mesma do Google Drive. Então, eu vou conectar ao Drive. Ele vai pedir ali uma janelinha para permitir, eu dou permitir. Continuar. É um pop-up de autorização só, ele vai pedir sempre isso aqui. Se eu rodar pelo Google Drive, né?
Aí tá pedindo autorização. Selecionar todos. Primeira vez ele pede autorização. Depois ele não vai pedir mais, é só abre a abinha e dá continuar. E ele está criando. Quando ele criar, vai aparecer até meu Drive aqui. Ó, ele apareceu o Drive. Então, minhas pastas do Google Drive estão penduradas aqui agora. E ele vai procurar arquivos. E olha que bacana. Ele já gerou uma tela que eu posso usar aqui, uma aba de cadastrar, uma aba de listar, buscar, atualizar e remover. Agora, ele gera também um link que pode ser usado na web. Esse Gradle, ele faz hospedagem. Só que na versão gratuita que a gente está usando, ele dura acho que uma semana aqui. Esse link expira em uma semana. Mas você pode compartilhar com alguém isso aqui, em uma semana você tem um site. Só que eu vou ensinar uma outra forma de deixar permanente. Aí, ó, o que que a gente tem? A gente pode usar durante uma semana esse link que ele gerou. Por exemplo, na função cadastrar, ó, eu vou cadastrar o funcionário. Primeiro eu vou pedir para listar. O que que tem lá no meu banco? Nada, ó, pedi para listar nenhum funcionário cadastrado. Então, eu vou cadastrar alguns agora. Vou cadastrar o Douglas, que é de Bragança Paulista. Que é do estado de São Paulo, que tem 49 anos, é ensino superior. O cargo dele agora é analista e o salário dele é 2 contos. Cadastrar. Funcionário cadastrado com sucesso. Agora, se eu for na aba listar todos, ele vai puxar meu banco de dados do Google Drive. E quando eu sair dessa página e executar de novo o Colab, ele vai buscar e Douglas já vai estar lá. Então, olha que bacana. Eu vou cadastrar mais um e vou fazer isso para vocês verem. Vou cadastrar agora a Ana, que é de Atibaia, São Paulo, tem 24 anos, superior, coordenadora, o salário dela é 10 mil. Cadastrar. Agora eu vou pedir para listar. Atualiza a lista, tem Douglas e Ana. Buscar por ID. Vou por ID 2. Buscar. Ele chama a função e traz os dados da Ana. Atualizar. ID do funcionário. 1. Nome. Douglas. Cidade. Atibaia. Mudei para Atibaia. Saí de Bragança. Estado de São Paulo. Idade 49. Ensino superior. Cargo analista. Salário 2.000. Atualizo. Ó, atualizou com sucesso, não deu mensagem de erro. Se eu listar agora e atualizar a lista, o Douglas foi para Atibaia também. É que eu não pedi para exibir aqui a cidade, né? Mas eu poderia colocar isso aqui. Agora vou remover o Douglas. ID 1, remover funcionário. Se eu vier listar aqui, cadê o Douglas? Sumiu. Só tem o ID 2. Calma. Professor, onde que eu posso alterar na aba cadastrar? Porque o meu, ao invés de cargo, está carga. Aqui da aba cadastrar, você vai atualizar no código. Tá na etiqueta, né? Isso. Cadastrar. Cargo. Veja se está aqui. Na linha 97. Ou que para mim é linha 97. Aqui o meu tá cargo também, só que lá tá exibindo carga. Então deve estar aqui em cima.
Ah, professor, é porque o meu site está traduzindo automaticamente para o português. Então é do HTML que ele está fazendo. Entendi, entendi. Não é no código. É, acabei de ver aqui. Habilitar. Obrigado, professor. Beleza? Só que olha só, agora eu vou encerrar o ambiente de execução. Desconectei. Pronto, a máquina não existe mais. Essa página, encerrei. Agora eu venho no Colab e vou abrir esse notebook, ó. Cadastro de funcionários com banco de dados. Eu preciso gerar de novo, né? Então, eu vou clicar aqui no Gradle, ele vai instalar. Importa as bibliotecas. E agora, esse banco de dados, funcionários DB, já existe. Então, quando eu rodo, ele não vai criar de novo. Dou autorização. Continuar. Continuar. Olha, ele não pediu aquela lista de novo. E agora ele vai gerar aqui os valores. Vai gerar o link. Pronto. Uma semana a partir do momento que eu gerei. Cada vez que eu gero esse link, fica para uma semana. Mas o banco está no meu Drive. Então, cada vez que eu atualizar aqui, ele vai buscar aquele banco. E aí, ele vai recuperar o que tem lá. Eu não perdi. Eu já tenho um armazenamento persistente. Olha só, listar todos. Atualizar lista. Eu não cadastrei ninguém agora. E meu último estado tinha sido excluir o Douglas e deixar a Ana. Ele continua lá. Então, isso aqui já é um aplicativo barato e funciona, né? Se você tiver o Google Drive da pessoa, você consegue fazer um aplicativo para ela. Qual que é o lance ruim? Isso aqui ficou hospedado uma semana só. Então, agora eu vou ensinar como colocar esse código em uma plataforma gratuita que hospeda isso direto, sem problema, que é o Hugging Face. Então, mãos à obra agora, porque primeiro eu vou pegar o Colab e vou colocar aqui, ó, adaptado para o Hugging Face. Então, nesse link que eu deixei do meu código, eu vou criar um texto aqui, app adaptado para hospedagem no Hugging Face Spaces. E eu peguei essa conta nova aqui porque eu não tenho Hugging Face, eu acho, nessa conta. Se eu tiver, o processo de cadastrar é fácil, vocês vão ver como é. Então, eu vou pegar agora o arquivo, o código adaptado. Ele tem uma adaptação lá que é importante. Qual é a adaptação agora? Ó, eu continuo fazendo. Opa. Continuo fazendo o import das bibliotecas, porém, isso aqui não vai estar no meu Drive, vai estar no Drive do Spaces. Então, ele cria lá no ambiente do Space isso aqui. O resto é tudo igual. Então, a única coisa é substituir o caminho do banco, que antes estava no Google Drive, por esse caminho do banco, que agora vai estar no Spaces. Então, o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá para o Spaces e vai colocar isso lá dentro, fazer o deploy, porque lá a gente já tem o SDK do Gradle bonitinho para hospedar. Então, o que, que a gente vai fazer? Vem no Google, escreve Hugging Face.
E aí a gente clica ali no primeiro. Aumentar o zoom aqui. E aí eu vou criar aqui um sign up. Vamos verificar que você é humano, tudo bem. Eles fazem isso porque o Hugging Face é uma plataforma que oferece, também no nível gratuito, GPU para fazer processamento. Então dá para usar IA aqui dentro. Agente de IA. Escolha os relógios. Relógio, 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 relógio. Escolher relógio me faz humano. Eu não sou humano, então. Ah, porque esse aqui não tinha clicado. Pronto. Bolsa. Bolsa, 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 bolsa. Sou humano. Agora eu vou colocar meu e-mail. Nem sei qual que é o e-mail que eu tenho aqui. Tem a opção de entrar com e-mail? Tem uma opção de entrar com o Google. Por que que ele não pegou automaticamente? Eu não sei qual que é esse e-mail que eu tenho aqui. Que e-mail que é esse? Quebrou minhas pernas agora, hein? Esse login já tem ele aqui. Vai cair aqui não. Aí eu não sei qual que é esse e-mail. Que beleza. Douglas de Almeida Ribeiro, 76@gmail.com. Então, vou colocar esse e-mail aqui. Eu vou colocar uma senha. Porque não é login, é sign up. Não quero, quero escolher minha própria senha. Next. E aí eu vou completar meu profile. Username, Prof. Douglas Ribeiro, por exemplo. O name, Prof. Professor Douglas Ribeiro. Não quero avatar, não quero Twitter, não quero Git, tudo opcional. Não quero page. Aceito os termos, create account. Vou pôr um armadura de lata aqui, um avatar. Generate. Ah, não quero. Skip. Pronto. Agora eu preciso confirmar isso aqui. Então vamos confirmar o link de Parará Barará. Confirmar. Login Face. Link de confirmação. Ótimo. Agora eu vou atualizar a página aqui. Beleza. Agora eu vou criar um space. Um space vai ser um espaço que vai ter um link que vai ser permanente para aquele aplicativo. Então, olha que legal. Eu venho aqui em Spaces, lá em cima, depois que eu estou logado no Hugging Face, Space, New Space. E aí ele vai ser Prof. Douglas Ribeiro, proprietário, e o nome eu vou pôr qualquer nome aqui. Por exemplo, cadastro, underline, funcionários. Sem tio, sem acento. Não vou pôr nada de short description, nem license. Aí o SDK eu vou pôr Gradle, porque eu usei o Gradle, ele já vem marcado aqui. E eu posso deixar público ou privado. Se ficar privado, só eu ou quem eu der acesso via e-mail, colocar o e-mail, vai poder acessar. Se eu deixar público, qualquer pessoa com link. Eu vou deixar público. E aí eu venho Create Space. Aí ele vai criar um space. Criou esse space aqui. O que eu tenho no app? Nada, porque eu preciso criar os files. Então eu venho aqui em cima em Files. Ele vem com 2 arquivos padrão,
o git attributes e o readme.md, que eu não vou nem mexer. E aí eu preciso criar primeiro um arquivo de requirements e depois o do aplicativo. Então eu vou pegar o requirements, txt, e vou criar. Vou criar aqui, ó. Create a new file. Aí o nome tem que ser esse aqui. Requirements, que é requirements, ponto .txt, que são os requisitos para o nosso aplicativo rodar. O nome tem que ser esse, não pode mudar. Requirements.txt. Aí eu vou pôr aqui. O único requirement aqui é o Gradle. E aí eu venho lá embaixo, commit new file to man. Agora eu tenho nos files o requirements, que é o Gradle. Agora eu vou criar o aplicativo com código Python. Então eu venho de novo, contribute, mais contribute, create a new file. E aqui eu vou dar o nome app.py. E aqui dentro no edit eu vou colar aquele código que está adaptado para o Hugging Face, da linha 1 até a linha 149. Tudo isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei meu código aqui dentro. Aí eu vou dar o commit, já tenho requirements, commit new file to main, e ele vai começar o deploy, ó, ele está fazendo o building. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai deployar. Como o meu está público, a hora que ele fizer o deploy, eu posso dar o link desse aplicativo, qualquer pessoa vai conseguir usar. Hospedagem free, com banco de dados local, inclusive, que é o SQLite 3. O SQLite 3 não é o banco mais performático do mundo, mas aqui, por exemplo, isso elimina a necessidade de eu criar uma instância com banco de dados, com MySQL, por exemplo, para rodar um aplicativo. Então, aplicações pequenas como essa, que é a ideia das aplicações que a gente vai fazer depois com Power Apps, funciona lindo. Ó, running, tá rodando. Então, eu venho aqui em App, depois que ele ficar verdinho, e meu aplicativo está aqui, ó. Por enquanto, eu não vou ter ninguém cadastrado, né? Porque agora ele não vai olhar meu Google Drive. Ó. Se eu vier em listar todos, o que que eu tenho? Nada. Então, eu vou cadastrar meus funcionários. Douglas, de Bragança Paulista. No estado de São Paulo. Idade 49 anos. Escolaridade superior. Cargo analista. Salário 2.000. Cadastrar. Funcionário cadastrado com sucesso. Se eu vier em listar agora, olha só, tá ali o Douglas. Vou cadastrar a Ana agora. Ana, cidade Atibaia, estado SP, idade 24, escolaridade superior, cargo coordenadora, salário 10.000. Cadastrar. A hora que eu listo, puf. Busca por ID. Quem que é o ID 2? 2. Buscar. A Ana e todos os dados dela. Busca por ID. 1. Quem que é? Douglas. Busca por ID. 3. Não existe. E agora o banco está permanente. Quando eu encerrar isso aqui, a hora que eu voltar, ele vai estar nesse estado. Olha só, eu vou encerrar copiando o link lá em cima. Agora você pode usar o meu aplicativo, eu vou colocar ele aqui no chat. Roda. Vou deixar fixo aqui. E ó, vou fechar. Fechar essa aba. Vou fechar essa aba. Vou fechar essa aba. Fechar. Vou abrir uma nova.
Ctrl+V, tá lá o link do aplicativo, ele já cai aqui. Aí listar todos os funcionários. Ele já tem o banco de dados lá rodando. E a coisa funciona bonitinho. Beleza, Cauã? Ferramenta útil até para testes, né? E como ele já tem um SDK do Gradle, é só colar o código do app.py, que aqui a gente está fazendo em Python, né? O requirements.txt, com as bibliotecas que precisa. Ele já faz o container disso tudo, já sobe no deploy. Fica lá a aplicação rodando para a gente 24/7, bonitinho. Dúvidas? Xingamentos? Sugestões? Certo, professor. Tudo certo? Agora a gente já tem, então, um caso de uso real. A nossa próxima aula a gente vai fazer isso aqui, lá no Power Apps. Não esqueça de ter a conta já justinha lá, acertadinha do FATEC, que a gente precisa de uma conta corporativa. E a gente vai fazer isso lá. Beleza? Então é isso. Por hoje tá pago. Aula que vem a gente volta colocando o nosso glorioso Power Apps para rodar esse mesmo código. Valeu, Cauã. Hoje aula particular, hein? Depois a galera assiste aí, aula gravada, mas que bom que você veio, né? Senão ia dar aula aqui pro nada hoje, hein? Valeu, salvou a lavoura. Meio ponto positivo para você na matéria de sexta-feira lá na FATEC, hein? Sim, professor. Obrigado, Cauã. Bom final de semana. Qualquer dúvida é só chamar. Obrigado, professor. Bom final de semana. Até o próximo curso. Até o próximo curso. Valeu!